Fala galera, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Traincast. Esse episódio é muito especial por dois motivos. Primeiro, pelo convidado, estamos hoje com um médico de excelência aqui com a gente para distribuir informação aí para você a rodo. Vamos embora. Seja bem-vindo, Tiago Queiroz. Show. Muito obrigado. Um prazer é meu estar aqui. Vamos conversar. Vamos embora. Galera, o segundo motivo que esse episódio é muito especial é porque aqui ao lado temos uma live no Instagram. A partir desse episódio, teremos 20 minutinhos aí iniciais do episódio pra gente brincar com você no Instagram um pouquinho também e vocês sentirem como é que vai ser a vibe do episódio em si. Pode Tranquilo? interagir, manda lá o aviãozinho para os seus amigos, Nossa né? produção, né, produção? Vai estar aí vendo as mensagens, né? Isso, Show de... isso é mentira. Isso é Não tinha mentira. nada combinado É, antes, não, entendeu? né? O cara Show. ainda perdeu o jogo hoje, velho. Eita, pô. Show de bola. Galera, Tiagão, obrigado pela tua presença, irmão. Pelo seu tempo, tá? A gente tá gravando aqui 8h30 da noite, então, galera, valoriza esse episódio. O Tiagão fez esse esforço pra gente. Muito obrigado, tá? Prazerzão, cara, de verdade. E agradeço o convite. Vamos conversar. Vamos embora. Levar saúde mental pro povo. Perfeito. Tá certo. Vamos começar porque é Tiago, né? Tiagão, se apresenta. Quem é você? Bacana, cara. Eu sou psiquiatra, eu sou médico psiquiatra. A pessoa pergunta, mas para ser psiquiatra, precisa ser médico? Precisa, né? A gente tem que avaliar, né? A psiquiatria cuida da saúde mental, na perspectiva do cérebro e aí toda a parte neuroquímica. Então, fiz medicina, depois a residência em psiquiatria. Fui já professor, preceptor da residência, né? E hoje estou focado no consultório. A gente está iniciando um projeto de ter uma clínica de psiquiatria. né? E é isso, né? Gosto pra caramba, amo o que eu faço e amo falar sobre isso também. Então vamos falar. Massa. Não tinha dúvida. Por que E também, assim, eu falei a psiquiatria, mas calma, eu sou, né? Pai da Maitê. Agora. Quem Mas, sou eu, né? É maior que vai isso, esquecer de né? dizer isso. É o principal. Pai da Maitê de 1 ano e 8 meses e pai da Eva de 4 meses. Tá ainda na barriguinha Tá na da Tainá, barriguinha. minha esposa. Então, esse é o lado pessoal. Mas vamos lá, vamos Show de lá. bola. Cara, pegando pro lado pessoal, assim, por que medicina? Por que medicina? Cara, uma pergunta ampla. Posso juntar por que medicina e por que psiquiatria, né? Não sei se você ia Show. fazer depois, Claro, mas pode vamos juntar, fica à juntar. vontade. Na medicina teve muito a ver com eu vim da família em que existia essa perspectiva e tal, não tinha nenhum médico na família. Então, meus pais foram no interior, então eu senti essa figura do médico como alguém que cuida e alguém que assim que é muito legal para a família e que ajuda, né? E eu acho que isso de cuidar, começou a fazer parte de gostar de pessoas. Meus pais eram comerciantes, a gente vivia muito com pessoas. Então, acho que a medicina teve isso, teve esse lugar de ser uma forma de cuidar de pessoas. E aí, quando eu conheci lá dentro da medicina, veio a psiquiatria, né? Que aí eu gosto assim, de coisas novas, e aí cada pessoa é um universo diferente. Então, isso para mim foi muito legal, assim, de conseguir conciliar, gostar de gente e poder cuidar. Mas assim, como tu conheceu a psiquiatria, né? Porque assim, medicina, beleza. Os seus pais queriam que admiravam os médicos, né? Beleza. Mas a psiquiatria, como é que chegou na tua vida, assim? Pois é, a psiquiatria foi assim dentro, na verdade, no meu caso, foi até depois do curso médico, né? Eu queria ser cirurgião inicialmente, Hum. cirurgião plástico. E a família foi a loucura. As primas, tal, todo mundo, cirurgia plástica, né? E aí chegou lá, fiz o processo de cirurgia plástica, mas vi que não era para mim, né? E a família ficou triste. Todo mundo ia esperar as próteses, né? Marcando as datas, daqui a 4 anos, 5 anos. E aí eu disse que. Aí terminei, fui para aeronáutica, eu fui médico da aeronáutica. E foi lá na aeronáutica que eu conheci a psiquiatria, então depois de formado. E foi por lá que eu me interessei. Comecei a acompanhar uma colega da psiquiatria e eu vi, cara, né, eu me surpreendi, porque na faculdade eu não gostei de psiquiatria. Aquele contato inicial, minha cabeça era outra, né, tinha aquele preconceito, né, que ainda existe com muita gente. Então é até bom falar aqui que é cuidar de doido, ou essa questão da psiquiatria ligado, mesmo como estudante de medicina, tinha essa visão. Hospital psiquiátrico, Tamarineira, então existia um paradigma, um preconceito da coisa, né? Uhum. E eu brinco hoje com a minha família, né? Todo mundo achava que, velho, deixou de fazer cirurgia plástica,
tem mais gente precisando hoje da psiquiatria na família do que da cirurgia plástica. Então, o pessoal ligando, pedindo, tirando dúvida, de tá vendo que foi útil. Muita gente precisando. Então, muito legal, muito legal. Na, a- Depois que eu conheci a psiquiatria, tipo assim, eu já tinha passado por várias áreas de cirurgia, de clínica médica. Como eu não queria psiquiatria, então eu mergulhei em outros universos. Mas para mim foi algo especial, assim, poder entrar, assim, conhecer as emoções das pessoas. O psiquiatra, ele tem a oportunidade de conhecer coisas, cara, que a pessoa nunca não fala nem para, às vezes, melhor amigo, para a família, e você consegue, a pessoa tem aquele momento de falar das suas dores, das suas angústias, das suas conquistas. Então é um universo que eu sou apaixonado, realmente. Massa. E aí, por exemplo, a gente teve a honra também de entrevistar a Ju, né, que é uma psicóloga. Falou que a Tainá também é psicóloga, né? E aí, quando eu pego, por exemplo, o psicólogo e o psiquiatra, com relação à consulta de vocês, a diferenciação, ela tá apenas na parte medicamentosa ou, por exemplo, não, a consulta em si ela já é diferente, a pessoa ela chega, ela tem uma maior abertura para conversar com o psicólogo e o psiquiatra ou não, a conversa é igual? Como é que funciona essa diferenciação e o teu atendimento? Pode variar um pouquinho de um psiquiatra, às vezes, para outro, mas na maior parte dos casos, principalmente os psiquiatras mais jovens, uma formação mais moderna, requer que você também tenha uma certa formação em psicoterapia, para que você consiga juntar as duas coisas, consiga fazer a avaliação do ponto de vista médico de tem doença ou não tem doença, isso é importante, isso tem que ser avaliado, tem os critérios diagnósticos que são preconizados no mundo todo. A galera estudou para fazer isso, você tem que diagnosticar se tem ou não tem doença. Mas precisa fazer isso no contexto de entendendo a pessoa, o histórico dela, as emoções e conduzir para além do tem doença ou não tem, toma esse remédio ou não tem, não toma. Então, a consulta do psiquiatra ele vai ter uma parte que é parecida com a da psicologia, que é de entender um pouco o que, é que você está sentindo, como é que é o seu contexto de vida, uma orientação de como você pode, né, perceber, ó, eu faço diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, TAG. Posso fazer uma prescrição de um medicamento que você precisa, mas aí vai entender quais são as circunstâncias na sua vida que estão potencializando isso e que a gente precisa trabalhar, você precisa ficar atento e outras coisas você tem que fazer, atividade física, cuidar do sono, fazer meditação. Então, o psiquiatra moderno e atualizado, ele precisa contemplar essas outras coisas para além da medicação. Entendi. O psiquiatra antigo dizer assim é medicamentoso ao pé da letra. Pois é, existia assim, né? Não é que hoje um psiquiatra negro ele não possa ter se renovado, mas houve um pouco dessa formação e que existe até uma certa briga, talvez não seja a palavra, mas assim um afastamento da psiquiatria, da psicologia. Aham. Hoje a gente teve a coisa muito mais integrada. Os pacientes que vêm para mim, a maior parte eu encaminho para o psicólogo. Para fazer esse acompanhamento, eu comparo um pouco com a ortopedia e a fisioterapia. Então, o ortopedista tem aquela avaliação de, ó, a lesão é essa e aquela e tal, e ele pode indicar cirurgia ou não, remédio ou não, mas ele sabe que tem muita coisa que se não tiver fisioterapia não vai evoluir. Melhor remédio que ele faça, melhor cirurgia. Então é complementar, então, uma coisa com a outra. Então a psiquiatria e a psicologia é mais ou menos nesse sentido. Acho que o maior público da gente hoje, né, é um público leigo, né? Então, eu acho que a dúvida que sempre existe, sempre vai existir, eu acho que é sempre bom a gente falar, que é justamente essa grande diferença, que eu até anotei, assim, que eu até quero saber, né? Psiquiatria, psicologia e psicanálise, né? Esses três pontos, tipo, confundem a cabeça de todo mundo, inclusive a minha. E aí eu queria que você, tipo, de forma breve, assim, qual a grande diferença dos três, né? Tipo assim, Joia. claro. O psiquiatra, psiquiatria e psicologia são é uma graduação, um curso superior, né? Então, Certo. assim, a psiquiatria é medicina, então você faz medicina lá, o curso de medicina são 6 anos. Terminou medicina, você vai fazer uma residência em psiquiatria, são mais 3 anos. É o caminho natural. O curso de psicologia é uma graduação no curso superior de 5 anos. Você tem que fazer todo aquele curso para ser psicólogo. A psicanálise não. Você pode ser qualquer profissional de qualquer área, né? Advogado, engenheiro ou psicólogo. Você pode fazer uma formação em psicanálise. Essa formação em psicanálise ela pode e aí ser muito de pelo menos 2 anos até 4, 6 anos. Então
E a psicanálise, que tem essa formação, digamos, né, que não é Como se de um fosse um curso técnico. superior, é Como como se se fosse um fosse um técnico que vai trabalhar em cima de aspecto de uma teoria. Por exemplo, você pode ser um psicólogo, o ideal é que a pessoa, aí já é uma avaliação minha, de Tiago, que o psicanalista seja também um psicólogo, certo? E isso tende a acontecer várias vezes. O cara terminou psicologia e vai fazer uma formação, porque a psicanálise é uma das abordagens da psicologia. Então, o psicólogo ele pode ter diferentes abordagens. Tem o psicólogo da abordagem da psicanálise, o psicólogo da terapia cognitiva comportamental, gestalt terapia, né, e outras. Então, são formas diferentes de trabalhar da psicologia, né? E uma delas é a psicanálise, que, sobretudo, assim, para ficar didático, tem muita relação com a psicanálise de Freud e outros psicanalistas, na, em que tem alguns aspectos em que a consulta, por exemplo, ela é mais livre, né? Tem outras abordagens na psicologia que ela é mais específica, né? Como a terapia cognitiva comportamental, a TCC. Então você faz uma lista de quais são os seus problemas, vamos agora trabalhar esse problema aqui, tem uma agenda, vamos agora trabalhar esse e esse, e outras formas de trabalhar. A psicanálise ela é mais ampla, menos direcional, é geralmente onde o profissional fala menos. Tem gente que não está acostumado e estranha, né? Tiago, eu fui para um psicanalista e chegou lá, ele ficava calado a consulta toda, só eu falava, no final ele falou pouquíssimas palavras e tá bom, encerramos. Existia uma expectativa que a pessoa interagisse mais, mas a psicanálise tende a ser isso, é um processo mais solto, mais livre, seu, de desenvolvimento, e o profissional fala menos. Então é mais ou Entendi. menos por aí, acho que... Mas Thiago, pode tirar dúvida ainda, assim. Eu, Claro. só pra completa. concluir aqui, porque tu falando assim, me veio uma dúvida, porque assim, no treinamento, por exemplo, a gente fala que o treino se adapta à pessoa e não o contrário, né? Tipo assim, a gente sabe que Felipe tem uma limitação, eu não vou pedir para Felipe se adaptar ao treino, não, a gente que vai adaptar o treino para Felipe. E aí nessa questão da abordagem da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, o ideal seria o psicólogo se adaptar à pessoa, ou tipo assim, se eu tenho uma linha de abordagem em TCC, né, eu sigo isso e tudo mais. Aí vem Tiago para mim, só que eu sinto que Tiago não bateu. O ideal seria Tiago procurar um novo psicólogo, um novo psiquiatra, enfim, whatever, ou o psicólogo que vai se adaptar. Ele, não, vou mudar minha abordagem aqui. Então, tem um espectro que o profissional deve fazer uma certa adaptação, que ele pode fazer, mas ele não pode fugir muito também daquilo, né? Então, existe uma adaptação da pessoa, mas você estuda lá um programa que você tem que seguir, de certa forma, seja um ou seja outro. Então, vamos colocar o cara que chega para fazer, não, o CrossFit, então, mas de repente se avalia que não é, tipo assim, ele dá para adaptar muita coisa em CrossFit, quase tudo. Mas se a expectativa do cara é fazer algo na água, tá mais complicado, né? Tipo assim, vai ser algo que vai fugir muito de um aspecto, e ele ou Aham. ele tá precisando de alguma coisa na água, ou ele quer a coisa na água, cara, vai fugir muito disso para fazer essa transposição. Então é mais ou menos isso. Tem casos que a pessoa ela precisa do modelo da TCC, que é diferente, é mais específico, ou vamos falar disso, 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 que se deixar, a pessoa pode se sentir. A psicanálise demora mais, é um processo um pouco mais longo, requer mais paciência. Tem gente que é mais ansiosa, que quer falar logo dos problemas, quer ouvir. Então, se ela for para 2, 3 consultas e o profissional não falar muito, ela vai se frustrar e vai desistir. E se o psicanalista ficar falando muito, ele pode estar se afastando daquilo também que deve ser feito. Então, o ideal é que você vá para alguém inicialmente que direcione, que o profissional sinta a sua expectativa, o que você precisa e diga, não, aqui dá para a gente fazer um trabalho, não. Eu acho que o seu caso seria melhor com aquela abordagem. Sim, perfeito. Né? Eu, como psiquiatra, faço muito isso. Né? Vem um paciente para mim, às vezes, que não está em nenhum psicólogo, e aí eu faço essa avaliação de sentir-se, para aquele caso e o perfil daquela pessoa, qual que seria mais indicado. Mas, ô, Jess, a gente tava falando aqui sobre psicanalista, psicólogo, psiquiatra, e aí me veio muito na cabeça, porque, por exemplo, eu não sei se isso acontecia, mas
alguns anos atrás, pré-pandemia, a gente teve o boom dos coaches, né? Coaches não de CrossFit, opa, não de CrossFit, mas coaches no sentido de motivação, né? Coach quântico e o caramba quatro. Que trabalhavam, inclusive, mentalidade com seus clientes que se propõem a trabalhar com eles. Você sentiu na época, não sei se você já era psiquiatra na época, mas você sentiu na época que esse trabalho acabava sendo mal realizado por grande parte. Lógico que você sempre tem profissionais e profissionais. Tem pessoa que fazia um curso de final de semana e depois ia querer aplicar, e tem pessoa que realmente se especializava, trabalhava com coerência, sempre tem em qualquer área. Mas você sentiu essa diferenciação, esse empecilho na época? Você sentia que, em alguns casos, era um desserviço? Ou para sua área também não influenciava muito, porque é mentalidade, mas eram coisas diferentes? Influencia porque, principalmente com a questão das redes sociais, do acesso e da novidade, né? Então, na hora que às vezes aparece algo novo, tem agora o coach, life coach, né? Então, vai trabalhar relacionamento, vida pessoal, né? E isso às vezes atrai pela novidade, pela perspectiva, às vezes, de ser algo mais didático, mas é muito perigoso. Na hora que a gente fala de tratar de questões assim emocionais da pessoa, as coisas se misturam. Que você vai às vezes para resolver questões de um relacionamento, mas aquilo remete a questões de um passado, de traumas que você viveu, de questões relacionadas a sigilo, segredo. E na hora que você expõe a sua emoção, ela é uma posição de vulnerabilidade. Então, eu já vi vários casos sendo encaminhados, né? Como você falou, claro que existem bons profissionais. Eu mesmo já indiquei para alguns, quando percebi que a questão era mais relacionada uma questão de coach mesmo, de orientação profissional, que precisava ali de um passo a passo, a ser guiado. Mas já vi muitos casos dando errado, né? Então, ah, tento orientar também todo mundo isso. Cada coisa assim, no seu lugar. A gente está até falando disso, de Aham. psicólogo, psicanalista e coach. Também faz parte do meu papel, às vezes, indicar. Não, eu acho que você está mais precisando de um coach do que de um psicólogo. O cara está bem emocionalmente, mas tem alguns aspectos do engajamento profissional que está com dificuldade, dúvida. Cara, vai para um coach, ele vai te ajudar a você desenvolver, acompanhar esse desenvolvimento nesse sentido. E você, Perigosíssimo. como psiquiatra, você faz um trabalho multidisciplinar com um psicólogo, ou você, por ter a psiquiatria que já tem uma base na psicologia, você consegue atender, digamos, de forma independente um cliente, ou você faz esse trabalho junto? Certo. Hoje em dia, já fiz de atender até mesmo só em psicoterapia, né, sem medicar, por exemplo, acompanhar. Hoje em dia não faço mais. Hoje eu encaminho sempre para psicólogo. Então eu atendo o paciente, é outra diferença da psicologia e da psiquiatria. Na psiquiatria eu atendo um paciente em média uma vez a cada 2 meses, uma vez no mês a cada 3 meses, varia entre 1 mês e 3 meses na maior parte dos casos. O psicólogo, a tendência média é que seja uma vez por semana, né? Então, é aquela comparação entre o ortopedista e o fisioterapeuta é algo que vai estar acompanhando você ali toda semana, praticando na sua vida, o que aconteceu, como foi que você lidou, o que a gente está querendo trabalhar, esse aspecto, vamos lá, vamos tentar de novo, próxima semana. E eu fico nesse aspecto mais amplo. Às vezes, não, fazendo a orientação do psicólogo, como está aqui, mas vem a parte medicamentosa, orientando ele que precisa ele também ir no cardiologista, porque as taxas estão alteradas aqui, ou em outros aspectos da vida dele. É um Aham. trabalho mais de supervisão também. Aí, por exemplo, é uma coisa que eu vejo muito na área médica, né? Vou para um médico hoje, volto daqui 3 meses. Esse trabalho, se por exemplo, você passar algum medicamento para mim e no meio do medicamento, da utilização desse medicamento, eu senti alguma coisa deu errado. Esse trabalho, eu tenho o teu número para te ligar, eu falo com você de alguma forma. Existe algum, apesar de você não ter um acompanhamento semanal como o psicólogo ele faz, existe alguma forma de eu ter esse link com você? Como é que funciona isso? Sim, não, é importantíssimo que tenha, né? Eu não acredito no trabalho que. Por isso, como é que eu vou passar um medicamento para você e eu tenho que falar isso? Muitas pessoas, inclusive, começam um tratamento na psiquiatria e desistem de um tratamento que era necessário porque começou a ter um enjoo, uma dor de cabeça. E o médico precisa estar lá. Além de orientar na consulta, que isso pode acontecer, que você vai ajustar, é muito comum precisar ajustar a dose, trocar medicamento. Então, WhatsApp.
tá aqui, já respondi os de hoje quase todos, né? Um ou outro eu respondo amanhã, mas faz parte do trabalho, tem que ter. Massa. Isso é importante porque no treino, quando eu vou prescrever pra alguém, eu sempre falo assim, ó, eu sempre prefiro precar por um treino fácil do que por um difícil demais. Então a gente sempre começa em um ponto e aí naturalmente você vai dando feedback, ó, lip tá fácil, lip puxou demais, lip tá na medida. E aí semanalmente você vai ajustando pra mais, pra menos ou mantém. E aí minha dúvida é realmente se acontecia a mesma coisa com medicamento, porque por exemplo, eu já vi puxando pra área do dia a dia muito com nutrição. Às vezes é normal a gente às vezes errar em algum ponto, acontece porque é a vida da pessoa, né? A gente não sabe como a pessoa vai reagir àquele tipo de estímulo, àquele tipo de tratamento. E eu já vi muita gente que começa uma dieta, geralmente ela é associada a um déficit muito grande de caloria, e aí ela chega pra treinar e passa mal. Aí, pô, passou mal um dia, mas pode ser adaptação. Aí, semana seguinte, passa mal de novo. Bicho, fala com o teu nutricionista porque às vezes você precisa de alguma alimentação a mais, ou precisa mudar alguma coisa, enfim, fala com ele, porque é ele que vai resolver a bronca. Entendeu? Mas eu acho que é importante realmente ter esse acompanhamento. Só não sabia como era na área médica, se tinha algum tipo Não, desse tem que sentido. ter WhatsApp, no WhatsApp sempre, que aí a gente vai respondendo, fazendo as orientações, é porque a metabolização de cada um às vezes é diferente, não é só pelo peso e altura. Pode falar, homem, mulher, peso e altura, a gente tem uma estimativa, mas às vezes né, você tem a metabolização hepática do fígado, tipo, né, muito alta, então sua medicação, por mais que seja um caso leve, precisa de uma dose maior, porque o seu fígado bota muito para fora. Né? E outra pessoa, às vezes, pode vir um cara de 100 quilos. E a medicação dele, às vezes, tem que ser menor do que de uma mulher de 50 quilos. Aham. Né? Porque tem a ver com isso, a gente não tem como ter certeza, prever antes. Ah, perfeito. Galera, eu acho que a gente vai dar uma pausa agora na nossa live do Instagram, né? Já bateu aí mais de 20 minutos. Então, pessoal que acompanhou aí a live do Instagram, essa breve live do Instagram, fica ligado, tá? No episódio de Thiago que vai ser lançado muito em breve. Beleza? E a gente vai continuar aqui com o Thiago. Teve algum comentário aí? Teve, claro que teve. Teve. Se não tiver, finge um aí agora. Finjam Se aí, não pô. tiver, finge um aí. Valeu, galera. E aproveitando essa pausa também aqui no episódio, pra gente dar uma pausa na live do Instagram, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, Thiago. Acho que você conhece quase todos, já que você treina lá na Bunker, né? Então, o primeiro patrocinador tá aí, esse mimo do lado de você, que é a BS Cross. A gente vai ter aqui, ó, um QR Code no canto, tá? Para você utilizar no site da BS Cross com o cupom TREINE10, tá? Você vai ter 10% de desconto em todo o site. Pode abrir, Thiago. É pra que eu- mim? Ah, rapaz. É Agora, presente. você não tá vendo o Mas eu episódio. não tava. Pensou que era só uma caixa. Só uma caixa. Pessoal, obrigado, BS Cross. Ah, Obrigado, Training amanhã eu quero você treinando com essa camisa, viu? Não, a bermuda. É uma bermuda. bermuda. Um short Olha aí, ó. Que isso, hein? Opa. Linha nova aí com esse elástico aí. Que, bicho, esse elástico é sensacional, Thiago. Rapaz. Não cede, é excelente. Amanhã vai ter Barma Swap. Que é isso, hein? Eita, olha isso, ó. Ele faz, né? Que? Amanhã, Barma Swap. Amanhã de 5h30. Aí, O cara que treina de 5h30 da manhã Eu precisa quero ver ter se esse estudado. short é bom mesmo. Se ele vai me levantar. Então utilizem aí no site da BS Cross, nosso cupom de desconto, aproveita esse desconto, mega desconto, 10%, é muita coisa para utilizar no site inteiro. Qual o próximo patrocinador, Felipe? Perfeito. Vamos falar de comida? Que Claro. sabe que comigo o negócio é... Não, o negócio é comer. Show, galera. Temos alguns patrocinadores que envolvem comida aqui com a gente, mas claro, tudo aquilo que vem do Traincast vem da melhor qualidade possível. Primeiro patrocinador com relação à comida, gente, vai ser a Casa do Pará, já que o Júlio já tá aqui comendo. E É Júlio porque hoje... eu peguei um meia-meio hoje. Fala agora, o Júlio hoje inovou. Ele pegou um meio a meio de açaí com cupuaçu. Já comeu de cupuaçu? Tá? Não. Tá aí do lado, viu, Tiagão? Também, se quiser Opa. comer. O de Thiago é açaí só, porque eu não sei se ele gostava de cupuaçu, né? Mas cupuaçu é sensacional, velho. Gosta de cupuaçu, Thiago? Rapaz, gosto e sou fã da Casa do Pará. Casa do Olha Pará. aí. Porra, Toda Já perceberam semana. que todo médico que vem aqui fala muito bem da Casa do Pará, né? Isso quer dizer alguma coisa, porque sabe que palavra de médico na sociedade tem mais peso, né? Todo domingo, meu jantar é Casa do Pará. Ah, é? Perfeito, olha aí. Lá tá na Foi mesmo? domingo. Com isso, eu vou fazer mais nenhum mexer não, tá? É isso aí. E só queria dizer que também tem linha de picolé e açaí no pote, meia-meia no pote, cupuaçu no pote. Não precisa falar mais nada, já tá dito todo o nosso possível marketing aqui. Fala Nossa. aí. Fala o próximo, fala o próximo. Ah, tá. Tá comendo aí? Tá feliz? Aham, tá bom demais. Tá vendo aí? Cadê Felipe nessas horas, né? Ó, pois é. Galera, segundo patrocinador da gente é a Cave Pizzas, tá? A nossa pizza que é 100% integral. Feita com... a massa dela vem com grão de bico, vem com whey. Tem sabores, a maioria dos sabores é sem lactose ainda, mas também tem 3 sabores que não tem lactose, tá? Que são absolutamente sensacionais da mesma forma. Então, é uma opção aí pra você que quer comer uma pizza, quer
sair um pouquinho daquela rotina da tua dieta, mas você quer comer ainda algo saboroso, mas que vai te proporcionar uma qualidade alimentar bacana, tá? Uma pizzazinha aí proteica, fica muito legal, né? Fryer e no forno. Peito de peru hoje, é? Hoje é peito de peru. Caramba, Peguei lá arrasou. no freezer. Fala o próximo aí que é minha vez de comer agora. Próximo patrocinador, vou dizer aqui para Thiago também. Thiago, esse eu escolhi a dedo, pode pegar essa caixinha aí. Opa, mais Óculos um. Baga. Óculos Baga. Conhece o Óculos Baga? O óculos Baga eu não conheço. Pronto. O Óculos Baga é o seu melhor Aproveitar. óculos, custo-benefício, estilo, tudo em um só lugar. Eles têm a loja, eles vendem na loja da Cross RX na Bunker e também no Instagram. Thiago, por favor, abra seu óculos. Eu gosto do possível, viu? Só vou te Agora, próxima vez, né? Rapaz, o pessoal do Trainingcast nos mima mesmo, viu? Olha aí, tá vendo? Nossa, Pensa que é qualquer Primeiro coisa? convidado a reconhecer isso. Rapaz. É capaz de ser parecido com esse teu, isso. Mesmo padrão, né? É, um padrãozinho assim. Que é isso, hein? Que é isso, hein? Olha isso. Pode botar, pode botar. Rapaz. Pode Vamos botar, lá. pode botar. Eita, esse óculos aí eu achei o mais bonito do dia. Olha, Olha que isso. isso? Tainá, Olha Tainá. Que é isso, hein, Tainá? Que isso, hein, pai? Amanhã, eu vou treinar de óculos escuros. Tu viu a olhadinha aqui desse? O cara quando gosta do mimo é outra coisa. Já era. Óculos Baga, pessoal, então acessa lá o Instagram deles ou vai na loja da Cross RX e compre o seu. Óculos Baga, o melhor custo-benefício, estilo, tudo num só lugar. E tá na Unissex, viu? Se quiser roubar dele, pode usar, É viu? verdade. Fica à vontade. Compartilhar. Galera, nosso próximo patrocinador, pra terminar de falar de comida, a gente já terminou de falar de comida, voltando aqui agora, né? Temos mais um café, tá? Um café que fica aqui, iniciou a parceria aí com a gente na semana passada, tá? Você acompanhou no episódio... Você tá bem, irmão? Oi? Você tá Eu bem? tava feliz com o açaí, Ah, desculpa, tá? Voltando aqui Tem agora. uma água aqui, ó. Ah, você pode anunciar mais um então, gente? Tá. Mais um café, era na entrada do Shopping Recife, eles iniciaram com a gente aí no último episódio do Gustavo Cunha, tá? Tiago, a felicidade da vida adulta, não sei se você concorda comigo, é quando tem cupom de desconto, né, e quando tem cartão de fidelidade. É a melhor coisa que existe. E no Mais Um Café tem exatamente as duas coisas. Tem o cupom de desconto do Trainingcast, né, que é só botar lá Trainingcast. Não sei se tem no iFood, eu vou Tem no confirmar. iFood Tem no também. iFood? Tem. Não, mas Aqui. funciona o nosso cupom no iFood? Acho que não. Ah, eu não sei dizer. Não. O cupom da gente é só na loja presencial, tá? E tem cartão de fidelidade, velho. Bicho, você compra um cafezinho, dá um tiquezinho, tomou 10 cafés, ganha um. E veja, lá a promoção Excelente. que não falta, porque você completa o cartão, você ganha um café. Você gasta mais de R$30, você ganha um cookies. E é? É. Essa eu não sabia, não. Sabia disso não, fui lá e descobri. Maravilhoso, viu? Olha aí. Pois é, então galera, é um baita café, uma puta qualidade, tá? O atendimento lá é sensacional, então você vai se sentir realmente abraçado em todos os sentidos. E você sabe que a gente do Trainingcast ama café, então pra gente é incrível ser patrocinado Felipe por um. tomou um copão antes de vir pra cá. Isso faz mal. Diga aí, pode dizer que faz mal. Café é excelente. Perfeito, Thiago. Perfeito. Até às 16 horas. Receba! Tá, pessoal? Até às 16 horas, um cafezinho expresso. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, calma, não tá. acaba com o meu café não. Eu vou defender meu café, eu vou defender. Ixi, Mas um tá comigo. Depois disso, descafeinado. O mais um tá comigo, eu vou defender o café, tá? Galera, nosso próximo patrocinador. Mas eu defendo, viu? Eu não vivo sem. Ah, Eu defendo pra perfeito. todos. Pra Não, treinar, sem até pra treinar às 16. 5h30 da manhã tem que ter um Pra treinar cafezinho, às né? 5h30 da manhã, a cafeína tem que Tem que em algum existir. momento fazer às vezes dela. Exato. Mas tem que falar para meus pacientes, né, cuidado do sono, de higiene do sono. Então, a maioria que tiver uma dificuldadezinha de dormir, puxa o café ali. Você vai pagar, Manhã você vai e pagar tarde, buff amanhã, viu, Thiago? né? Você vai sair daqui com um paciente novo. Você vai que pagar acredite. buff amanhã, viu, Thiago? Só Olha, por conta tem disso aí. gente- Galera, vê só, a gente tá com o médico aqui e aproveitando de falar de medicina, Clínica Meta, pessoal. Clínica Meta é uma clínica que contém diversos médicos aí pra auxiliar na tua saúde, no teu desempenho e na sua estética, tá? Eles acabaram de ampliar, a gente fala isso todo episódio, né? Mas é porque foi bem recente a ampliação deles. E agora até cirurgião plástico, olha aí, Thiago, até cirurgião plástico, tá? Você quer levar a prima lá, pode levar, que vai ser sensacional, beleza? Nutricionista, nutrólogo, dermatofisioterapeuta, tem absolutamente tudo lá Tem para tudo. você cuidar da tua saúde da melhor forma possível, tá? E é isso. Mais um? Não, Tem fechou. não? Foi todo mundo? Show de Fechou. bola. A todos que compõem a equipe que ajuda o Trainingcast a acontecer, nosso muito obrigado. Para você que tem interesse, vai aparecer na descrição do vídeo. Aqui não, na É, descrição. que isso aqui Eu não sempre foi boto aqui. combinado, não, Não. Tá, vai aparecer na descrição do vídeo o nosso e-mail. Então entra lá em contato com a gente, vai ser um prazer conversar com você, entender um pouco mais sobre a tua empresa e como a gente pode divulgar vocês por aqui, tá?
Vamos Perfeito. embora? Vamos embora. Tiagão, vamos lá. Como eu estava falando contigo antes aqui, né? A gente veio de uma sequência de episódios que a gente veio para conversar sobre uma coisa e sempre caiu no mesmo assunto, que é comportamento, transtornos mentais e tudo mais. Eu acho que o grande divisor de águas dessa geração foi justamente o que você já falou hoje, que é a pandemia, né? A pandemia veio, contrariou tudo e todos, mudou a vida moderna, né? E, consequentemente, também acelerou muitos casos de transtornos mentais. E a gente vê, pelo menos no meu convívio, eu vejo muitas pessoas próximas com ansiedade, pessoas próximas com depressão, enfim. Né? E eu queria que tu falasse pra gente, na psiquiatria, né, se isso também foi um grande ponto de secção, né, mudou tudo na sua forma de abordagem ou nos seus pacientes, depois, pré e pós-pandemia. Joia, a pandemia de fato ela trouxe já existia uma tendência, os estudos já mostravam, já apontavam que o adoecimento em saúde mental era preocupante. A tendência já era de piora da saúde mental a nível global. Todas as mudanças, várias questões sociais, mas a pandemia catalisou, esse processo, pegou todo mundo de surpresa, e aí aspectos relacionados à socialização, interação com as pessoas, na ansiedade, seja pela doença, seja pelos problemas financeiros, em diversos aspectos, e explodiu. Na saúde mental, na pandemia, foi realmente uma explosão. Já fiz estudos, dei aula sobre isso, mostrando que até as previsões que existiam de que havia e seria ter um agravamento, não, foi pior do que se imaginava. Então, tem números falando que uma em cada 4 pessoas desenvolveu sintomas depressivos, uma em cada 3 sintomas ansiosos. Isso é algo muito grande. Imagine qual que doença Gigante. que você tem uma taxa de 1 em cada 3, é algo que é muito, muito impactante. E a gente está aí hoje para precisar reverter isso. Então é por isso que a gente tem todo mundo, quem não está passando, tem alguém próximo que está passando, e a gente precisa nadar contra essa maré. Eu falo, saúde mental não basta você, digamos assim, saber o que faz e ficar na posição de neutralidade. Não, você precisa nadar contra a maré. Se você parar de nadar contra a maré, você vai seguir o fluxo e vai adoecer. Você vai começar a dormir mal, você vai começar a ficar ansioso, estresse, impaciente. Então, a gente conversa muito sobre isso, sobre como nadar contra a maré numa sociedade que nos empurra para a ansiedade. Perfeito. E aí, Thiago, nesse contexto, né, as doenças, as síndromes, os transtornos que eu mais vejo hoje em dia são a depressão, a ansiedade, o TDA e o TDAH, né? Eu queria que tu falasse primeiro se você vê que tem mais alguma doença ou síndrome ou transtorno que está em evidência, além dessas que eu falei. E eu acho que a principal de todas hoje em dia é a ansiedade, né? Eu acho que é a que eu mais ouço falar, né? E aí eu queria que tu definisse a ansiedade de uma forma bem. Porque eu acho que todo mundo fala assim, eu tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso. Mas o que de fato é ansiedade? Joé, ansiedade, ela, vamos colocar aqui, é um sentimento de inquietação ou preocupação mais intenso e mais presente no seu dia a dia. Isso na perspectiva do transtorno de ansiedade, porque a ansiedade é um sintoma como tristeza. A ansiedade por si só, quando a gente fala ansiedade, não é bom nem é ruim, é algo que é natural do ser humano, né? Assim como a tristeza é um sentimento natural. Ninguém espera que diante de uma perda, por exemplo, de um familiar, tive uma perda de um tio meu, que meu sentimento seja de alegria. Não estaria compatível com isso. Eu tenho que ficar triste, aquela tristeza é importante para o meu desenvolvimento emocional. Então, diante de uma prova que vai ter, eu tenho que estar ansioso em algum grau, porque essa ansiedade me mobiliza para estudar mais. Mas o que é que existe do transtorno de ansiedade? É quando isso deixa de ser algo que acontece mais pontualmente e começa a ser algo rotineiro. Todo dia eu estou muito preocupado com alguma coisa. Então eu começo a trazer aquilo, a depressão. É quando essa tristeza ela toma conta da maior parte dos dias.
o transtorno de ansiedade, como eu estou a maior parte dos dias, meu sentimento não é de tranquilidade, de resolver aquilo e aquilo de forma mais tranquila. Não, é de uma preocupação a mais. E aí começa a vir os sintomas de eu comer para descontar essa ansiedade na comida, ou não conseguir dormir bem. São sinais no dia a dia que a gente percebe. Entendi. E, por exemplo, esses sentimentos, né? Até que ponto eu consigo treiná-los para não sentir? Por exemplo, e aí pegando exemplo de filme, a gente vê muito em filme, assim, geralmente de ação, uma pessoa que vai para um vilarejo, será, virar um ninja da vida, e aí a primeira coisa que acontece lá com a pessoa é ela começa a se dessensibilizar, a sentir dor, tristeza, frio, né? Então, por exemplo, você vê rotineiramente alguém morrendo ou um bichinho, se você é muito comum em filme aquela história do menino que cria o bichinho e no final ele tem que matar o bichinho que ele criou, né? Isso em filme acontece muito. Onde eu quero chegar com isso? Isso em filme que é pra treinar aquele protagonista, pra ele não sentir alguns sentimentos que na profissão que ele tá sendo treinado pra exercer seriam ruins, puxando pra nossa vida normal agora, pra realidade. Até que ponto eu consigo treinar um sentimento para primeiro controlá-lo, né, que seria o normal da sociedade, ou até chegar ao ponto, por exemplo, não sentir um parente faleceu, morreu, tô de luto, mas não sentir, ser frio. Tem como treinar a frieza? Poderia até em algum grau, né, se treinar isso, mas isso não é saudável, né? Sim. O que seria o mais saudável é a gente trabalhar o estado de maior presença da pessoa. Ela sair do piloto automático em relação ao que ela está sentindo, o que ela está pensando. Esse é um dos fatores de mais adoecimento. É que a gente passa muito tempo no piloto automático. A gente está fazendo as coisas, resolvendo as coisas, se relacionando, tomando decisões e muitas vezes sem perceber o que é que está por trás daquilo. Qual que é a minha emoção naquele momento, quais são os meus pensamentos. E aí isso faz com que a gente esteja ali imerso e fazendo as coisas, às vezes, no piloto automático, que não eram as melhores decisões ou a melhor forma de lidar com aquilo para a gente. Então, o que a gente treina bastante é a pessoa reconhecer a emoção dela, reconhecer os pensamentos para avaliar se aquilo está sendo o melhor naquele momento. Aham. Então, por exemplo, eu estava falando de descontar na comida. Ou vamos falar no celular, um exemplo até melhor. O tempo em rede social. O tempo que se passa em rede social. Rede social é algo ruim? Não. Mas o que a gente quer trabalhar? Para que a pessoa esteja mais presente. Então ela vai chegar em casa à noite, digamos, de 7 da noite. E o que a gente é mais consciente é eu vou ficar em rede social, digamos, de 7 às 8. De 7 às 9. 2 horas está ok para mim? Então, eu poder meditar uma decisão consciente e ficar 2 horas. O que é que não pode acontecer? É eu chegar em casa, vou comer, vou não sei o que, tá, vou rede social e eu não tenho hora para ficar. Quando vai ver lá, eu tô 11 horas, eu passei 3, 4 horas, não. Então, eu tô no piloto automático. Tô fazendo o que dá vontade, na hora que dá vontade, e aquilo não é bom para mim, um dia após o outro fazendo aquilo. Aquilo vai nos adoecer. Perfeito. Ele falou de filme, tu falou das emoções. Eu acho que uma obra-prima da Disney é justamente o Divertidamente, que ele fala justamente dessa questão das emoções, né? Que tudo isso existe e eu acho aquele filme excelente, velho. Eu acho que é a melhor forma de ensinar pra criança, que é uma coisa que eu até, tipo, eu discordar de Felipe, essa questão de treinar pra não sentir o sentimento. Eu acho que a gente com o passar do tempo, a gente vai aprendendo que a gente precisa sentir o que tá acontecendo, né? Por exemplo, a gente acaba um relacionamento, a gente quer, não, eu quero esquecer isso, mas você precisa vivenciar essa emoção, né? Porque senão você naturalmente vai ficar doente, né? E eu acho que mostra muito isso no Divertidamente, né? Tipo, a tristeza fica sempre lá, escondida, não sei o quê, a galera, todos os sentimentos meio que ocultam ela lá, mas chega uma hora que ela aparece e desliga todo o sistema da menina. Então, tipo assim, é o que acontece, né? Basicamente. Acho muito, muito bacana aquele filme. Já assistiu? Ainda não. Pode Vamos ver. assistir, pode É um assistir. É filme muito excelente. bacana, até para adulto, muito legal. Porque quando você pergunta assim, que é uma pergunta, como é que você está se sentindo hoje? E a gente não é treinado a explorar as nossas emoções, né? E claro que do ponto de vista social, a pergunta é estou bem Tô ou bem, tudo certo. normal, mas aí você tem as emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, ansiedade, nojo, medo,
né? E aí são emoções que a gente vai, e dessas derivam outras emoções, né? O estado de surpresa, enfim, e isso é muito legal quando se trabalha na psicologia que a gente está falando, por exemplo. Um dos trabalhos da psicologia pode ser nesse âmbito, de desenvolver mais autoconhecimento para eu reconhecer em que cada situação, qual a emoção que é ativada, dentro daquela emoção, como é que eu tendo a reagir? Quando a emoção é raiva, como é que eu reajo dentro da raiva? E aí eu começo a fazer esse trabalho de ver como é que eu lido com raiva. Às vezes eu nem percebo, né? E a raiva é uma emoção super importante, ela é mobilizadora. Tem coisa que a gente tem que sentir raiva, aquilo tem que mobilizar. Então, é muito legal o filme, né? Fica a dica aí, realmente. Anotem aí, Se eu lembrar de pessoal. mais algum filme desse sentido, eu vou falar também. Mas eu acho que no final uma coisa que você falou muito é buscar o equilíbrio, né? Tipo, a gente tem que buscar o equilíbrio. Mas como é que eu posso fazer, até uma dúvida minha mesmo, pra saber onde é o equilíbrio? Entendeu? Porque eu não sei se é de fato buscando uma ajuda externa, porque a nossa visão de dentro sempre vai ser um pouco tendenciosa, né, para aquilo das nossas crenças, aquilo tudo que a gente já vem falando, daquilo que a gente já viveu, né? Mas como é que eu posso saber para tipo, eu estou desequilibrado ou não, de fato equilibrado? Ah, parte primeiro assim de uma autoavaliação de como é que eu estou me sentindo na minha vida, o nível de satisfação na minha vida nos diversos âmbitos. Eu tenho me sentido, o sentimento que tem sido frequente é de felicidade, de satisfação, de bem-estar, de realização. Essa é uma primeira avaliação. Ou existem insatisfações internas e externas que tem sido algo que tem incomodado. Esse é o primeiro ponto. O segundo é colher feedback de pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que as pessoas falam sobre mim? Pessoas mais próximas, né? Então, geralmente, quem conhece mais a gente sabe os nossos pontos fracos, nossa dificuldade de agir dessa forma, daquele jeito, né? Então, a autopercepção é o primeiro ponto. A segunda é coletar de quem está ao redor. E aí, a terceira, sim, é buscar a ajuda de um profissional. Eu acho que é a máxima, assim, que todo mundo precisa de terapia e eu realmente acho que é algo que todo mundo, em algum momento, se beneficia de ter essa experiência, de parar ali e ter aquele momento, toda semana, de olhar para si. E mesmo que a pessoa não tenha doença, mas ela vai olhar para quais são as minhas características aqui do meio, que não é nem bom nem ruim, é minha característica, eu sou desse jeito. As minhas qualidades, aquilo que eu sou bom, e os meus defeitos, as minhas limitações. Então, esse autoconhecimento, quando você para ver isso, ajuda muito a gente conseguir focar onde a gente precisa melhorar. Sair do piloto automático é isso. Muita gente em relacionamento, por exemplo, tem muito conflito, muito atrito, porque as pessoas não se cuidam emocionalmente. Tem muita dificuldade de lidar com os ciúmes, com o medo, com a insegurança. E aí, às vezes, aquele relacionamento, aquela profissão, trabalho, o cara conquistou o trabalho, entrou, mas ele acaba, às vezes, perdendo por questões relacionadas às emoções. Acho que eu vi uma vez uma frase muito interessante que era justamente, tu falou aí, né? As pessoas buscam muito autodesenvolvimento, mas esquecem justamente desse autoconhecimento, que é primordial, né? Às vezes a gente treina muito, a gente estuda muito, procura melhorar em diversas áreas, mas em áreas específicas, né, a gente deixa, no caso, a gente mesmo, né, a área específica é nós mesmos. A gente deixa a desejar, porque a gente não se cuida. A gente pensa sempre no que a gente pode fazer para, sei lá, ter um trabalho melhor. Normalmente é um trabalho, né? Hoje em dia é basicamente trabalho, trabalho, trabalho. Como ter um trabalho melhor e esquece de como eu posso ser uma pessoa melhor, que eu acho que isso que gira, é a máxima, né, da nossa vida. Perfeito. E aí é muito difícil. Quando a nossa autoavaliação, aqueles 3 pontos, quando eu estou me avaliando e eu não vejo nenhum problema, nenhuma dificuldade, né? E eu olho ao redor, o segundo ponto, ninguém fala nada, ninguém critica, ninguém dá um toque em nada, né? Preste atenção, né? Desconfie de si mesmo, né? Vá a um profissional e fala, olha que interessante, eu acho que eu sou uma pessoa plena, não, eu só acho que eu sou uma pessoa em um mundo tão agitado, eu acho que eu, né, tenho talvez uma alma budista, né? Então, e aí conversa um pouco para ver se é isso mesmo, né? Mas geralmente a gente tem pontos de autoconhecimento que é o ponto cego do retrovisor, a gente olha e não está vendo.
né? Então, é muito legal contar com um profissional para ajudar nisso. E assim, puxando tu citou um exemplo assim, eu tô me vendo, então é um exemplo aqui clínico, vamos dizer assim. Eu tô satisfeito comigo, as minhas satisfações não são tão grandes, mas o feedback que eu recebo dos próximos a mim são negativos. Ou seja, você tá fazendo muito tal coisa, tá fazendo outra coisa demais. Você não era assim, você mudou, mas eu estou satisfeito. Até que ponto isso é algo que eu estou me enganando? Um exemplo, por exemplo, disso, que a gente vê no dia a dia, que todo mundo já teve uma história que vivenciou, ou como a pessoa, ou que viu alguém, é, por exemplo, talvez um relacionamento tóxico, né? Que a pessoa que tá dentro fala assim, pra mim tá tudo bem, né? Pra mim tá tudo certinho, eu tô satisfeito, não tem nenhuma insatisfação ao meu ver, e quem tá próximo fala, ei, cuidado, não é assim, ele ou ela, enfim. Como é que você trabalha nesse caso, quando a pessoa não se sente mal e os outros falam assim, bicho, não é por aí. Perfeito, né? A gente precisa aí exercitar a, a humildade, né? A gente precisa resgatar isso, de aí, nesses casos, buscar ouvir o profissional. E até algo que nesses tempos da comunicação ampla através das redes sociais tem um lado positivo, né? Sem dúvida, mas às vezes tem esse lado, esse viés que pode ser perigoso, porque a pessoa tem tanto acesso à informação que ela acha que ela mesma pode fazer essa avaliação. De não, eu já entendo, eu sei o que é relacionamento tóxico, não é o que eu estou passando, não, né? E isso aí é muito perigoso, né? Então, né? Porque quando você tem o conhecimento, eu falo, né? Os meus pacientes mais difíceis são os médicos, né? O segundo mais difícil são os psicólogos, porque quando você tem o acesso à informação, aquilo que a gente acha que ajuda muito, mas se não for bem trabalhado, pode atrapalhar muito a pessoa. Então, aquilo que a gente sente não é o que vai nos guiar totalmente. Eu sinto que me faz bem. As nossas emoções, elas são importantes, mas às vezes elas são traiçoeiras, né? Quem nunca comprou algo por um desejo momentâneo, mas não era uma necessidade, que depois você fez, pô, não era para eu ter comprado isso. Nós somos seres racionais, mas somos também emocionais. Então, essa humildade de se colocar, de cara, eu não sinto que esse relacionamento é ruim, mas as pessoas estão falando. Deixa eu buscar ouvir mais. Vai que eu esteja errado. Essa capacidade de se questionar é que a gente precisa, né, tá exercitando. Verdade. Eu respeito meus sentimentos. Teve um dia que eu tenho vontade da porra de comprar uma torradeira, velho. Cara, que vontade da porra de comprar uma torradeira. Juro por Deus. Eu acordei assim, cara, que vontade de comprar uma Eu com a torradeira torradeira, falou, velho. vou comprar uma. Aquela essa que coisa. faz assim, ó, tá ligado? Bota o pãozinho torrado assim, meu irmão, eu cheguei em casa e fui comprar, velho. E Amazon já era. comprei nas Casas Bahia. Isso, Casas porque Bahia. na hora você vem assim com a convicção de que faz muito sentido, Exato. né? Tipo assim, cara, essa torradeira ela Mas eu vai uso ainda, eu realmente uso. né, isso é importante na minha, né? Exato. Eu Do, eu sempre quis ter uma torradeira, nunca comprei. do nada Aí uma veio esse sentimento, torradeira. eu comprei. É, Do nada uma torradeira. Tiago, a gente falou assim rapidamente, né? Mas aí a gente não escutou de você. A gente acha que o transtorno que a gente mais escuta hoje, próximo, é a ansiedade. Mas qual é o transtorno que você mais recebe, né, no seu consultório? Tá, vou citar um dos que eu recebo bastante, até Felipe trouxe, é do TDAH, né, que até falou, TDAH, hoje, do ponto de vista técnico, é unificado. Então, o transtorno oficialmente é sempre TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E aí você tem um subtipo com predomínio de déficit de atenção, TDAH com predomínio de atenção, TDAH com predomínio de hiperatividade e TDAH misto. Então, é muito frequente. Por quê? É uma doença que, embora seja do neurodesenvolvimento, então a pessoa já tinha desde a infância, na época que aqui quem tem mais de 20, 25 anos, tinha menos esse diagnóstico, passava muito batido. Então hoje tem muito adulto jovem, tendo diagnóstico porque não teve na infância, né? Com uma dificuldade de concentração, para assistir uma aula, para fazer uma leitura. Então isso é muito frequente. Mas também o que confunde muito, tem muita gente que acha que tem TDAH por ter dificuldade de concentração, mas na verdade o que ela tem não é TDAH, é ansiedade. Então, por exemplo, uma coisa, pessoas que conseguiam assistir um filme
de 1 hora e meia na televisão e fala, Tiago, eu não consigo mais assistir um filme de 1 hora e meia. Né? E antes ela assistia. Ou não consigo mais ver uma série. Né? Então eu fico lá Instagram e TikTok, aqueles vídeos lá 15 segundos, 60. Se o vídeo tiver 2 minutos eu já não vejo. Isso muitas vezes tende a ser a ansiedade, hiperestímulo, e a gente precisa trabalhar em... Tem pacientes que eu prescrevo pro cara assistir série. Ele conseguir ficar 40 minutos sentado na televisão para recuperar funções, porque o nosso cérebro tem funções que se a gente não trabalha, elas vão se perdendo. É que nem a musculatura, como se o cara vai só trabalhar membro superior. Não faz sentido, você tem que trabalhar um todo ali. Então a habilidade de ser rápido e tudo é legal, mas tem que ter habilidade de atenção concentrada, de permanecer focado ali, sem celular. Então eu começo falando pro cara, ó, vai começar uma série. Eu tenho direito a um intervalo na série de 20 minutos. Aí você vai no banheiro, volta. Senão o cara começa a assistir, aí tá assistindo e tá com o celular aqui. Daqui a pouco para, vai no banheiro e volta. Então ele não consegue. Não, depois se precisar fazer uma leitura, vai dizer que não consegue. Mas claro que não consegue. Ele não está treinando isso. Entendi. Então, o TDAH é uma muito frequente. Eu, particularmente, trabalho muito com dependência química também, é uma especialização minha. Então, eu trabalho muito com dependente químico, álcool e outras drogas. Deixa eu lembrar. Alteração de sono é muito frequente, que está dentro de ansiedade, dentro de TDAH, pessoas que têm mais dificuldade com sono. Isso, e uso, às vezes, de medicação para dormir. Né? Olha só, já tem ali um primeiro. Não, mas mais Dificuldade ou com menos sono. isso. Eu vou falar contigo depois sobre isso. Aí depois a gente conversa. Vai ter mais um Ó, paciente aí pra tu. E eu fiz uma pergunta pra Ju no episódio que a gente fez com ela de psicologia, falando sobre psicologia, e era uma dúvida real minha, porque acho que no episódio anterior ao dela a gente falou muito, foi até com Bruninha, né? Não foi depois, né? Não sei. Enfim, a gente sabe que obesidade, né, ela vem carregada com diversas outras síndromes, cardiovasculares, diabetes, etc. E aí a minha dúvida real era assim, os transtornos mentais, tem algum transtorno que ele carrega consigo diversos outros transtornos, que, por exemplo, Tiago, ele é diagnosticado com TDAH, e naturalmente ele vai ter ansiedade, e pela ansiedade ele vai ter depressão, e assim vai, uma coisa puxando a outra, uma cadeia. Pronto, é muito frequente isso aí, né? Até inclusive esse exemplo que você usou. A pessoa com TDAH não tratado, então tende a ser uma pessoa que procrastina mais as coisas, que deixa para a última hora. Então, sempre que você deixa para a última hora as coisas, gera uma ansiedade maior. E essa ansiedade, e aí você, né, vai em toda situação, ao longo da sua vida, desde a infância, adolescência, deixando para a última hora, tendo mais ansiedade, cometendo mais erros por distração. Então, isso gera uma insegurança, um medo de uma sensação, às vezes, de fracasso, de tristeza, de não conseguir, de inferioridade. Então, isso vai sendo brechas para desenvolver transtorno de ansiedade, pode desenvolver transtorno de depressão. Eu falo que o mais a maior armadilha é o transtorno de ansiedade generalizado, o TAG, porque ele é meio que traiçoeiro, porque é algo que a pessoa não percebe. Ela acha que ela é assim mesmo, é o jeito dela, que é mais agoniado, é mais impaciente, e aí começa a questão de não conseguir ver filme, daqui a pouco não consegue ver série, então ela está acelerada e não percebe. E aí é um dos transtornos que pode abrir um quadro de pânico, do nada, uma fobia de avião. Tem um cara que viajava o Brasil todo, paciente, 40 anos, executivo, nunca teve problema. Certo dia entrou no avião, travou. E não entra, não tem esse forte, não tem esse inteligente, que se bater o pânico, é uma doença como outra qualquer, né? É algo paralisante na pessoa. Você sente que é um infarto, o peito apertando, sensação de falta de ar, e aí começa a desenvolver. Então, a gente na psiquiatria trabalha muito hoje com a psiquiatria também positiva, preventiva e positiva, ou seja, não basta eu não ter doença, eu tenho que estar construindo saúde. E aí é saúde física e mental, é o conceito do body and mind, né? Porque existe essa integração, né? A serotonina que está aqui, aí tem a ver com a alimentação, também é produzida no intestino, a atividade física que produz dopamina, né? Neurotransmissor do prazer, as endorfinas. Então, não tem outro caminho a não ser cuidar dessa integração. Perfeito. E, por exemplo, a gente tá hoje, como a gente falou desde o início também, que a gente tá num mundo que ele tá muito acelerado, né? Tudo muito rápido, tanto com relação ao próprio mundo em si,
a tela, né, que facilita esse acesso à informação, a conteúdo que seja ocioso, enfim. E aí também, às vezes, é o próprio resultado, né? A pressão na sociedade que você. Um exemplo. Antigamente, você poderia até ter pessoas muito jovens com muita condição financeira, mas não era tão à mostra quando você tem hoje, por exemplo, pessoas com 17, 18 anos que já são milionárias, devido ao trabalho pela internet, né? E aí isso cria em outras pessoas de 17, 18 anos a pressão de eu tenho que ser rico também, e se eu não for, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sirvo pra nada. Sou um Eu sou um fracassado. fracassado, eu sou uma fracassada. E isso é algo muito perigoso, né? E aí você vê, por exemplo, eu trabalho com. Já tive a oportunidade de trabalhar com alguns adolescentes em relação ao exercício e pronto, eu tô trabalhando agora com uma que ela tá estudando para fazer o Enem. E você vê como é a pressão, não só dela, mas como das histórias que ela fala comigo, né? E aí a pergunta é, você vê também em pessoas com concurseiro essa, às vezes, utilização de medicamentos para aumentar a concentração, né, para você ter um rendimento muito maior. E aí sobre isso eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, se eu uso um medicamento desse, a resposta ela é imediata, ou seja, eu usei, eu vou ficar mais focado na mesma hora, eu vou me concentrar na mesma hora. E a segunda coisa é qual o malefício de eu usar alguma medicação para aumentar meu foco, minha concentração, sem necessariamente ter a doença. Joé, isso é uma discussão que às vezes até transpassa a medicina para até âmbitos, né, filosóficos, né? Que é o doping químico, né? Porque a gente vai falar sobre o quanto o indivíduo ele tem direitos sobre a vida dele. Então, se existe um recurso, porque uma pessoa que não tem o TDAH, por exemplo, né? E usar uma medicação psicoestimulante, isso pode aumentar a capacidade dela de atenção e de estudo? Pode. É uma verdade que muitas vezes não se gosta de falar, mas sim, isso pode acontecer. A semelhança de uma pessoa que faz atividade física, que treina e que quer usar algum Recurso ergogênico. recurso medicamentoso, os esteroides anabolizantes, aquilo vai aumentar a performance dele. Aquilo faz bem do ponto de vista de saúde? Não, falando do psicoestimulante, para quem não tem um déficit, o que acontece? O TDAH é um déficit de noradrenalina, dopamina, neurotransmissores. Se eu dou a medicação para quem tem um déficit, eu estou ali neutralizando, normalizando. Tudo certo. A gente não tem estudos mostrando o impacto a médio e longo prazo de um excesso disso na cabeça do cara. A curto prazo, eu vejo várias vezes no consultório lá, pessoas que tomam Venvance, uma das medicações de um amigo, de não sei quem, abrem quadro de ansiedade. Esse é o principal, porque é um psicoestimulante. Então a pessoa pode desenvolver um quadro de ansiedade, de pânico, na alteração de sono e dependência também dessas medicações. Então, não deve ser feito. Nossa orientação médica é que não se precisa. Nosso cérebro ele é um órgão que tem uma grande capacidade de desenvolvimento, assim como a musculatura. Então a gente tem muita coisa para ser desenvolvida sem a necessidade de algo que pode trazer um malefício. Então, esse seria a orientação. Tem que dormir melhor, tem que comer melhor, fazer atividade física. Com isso, o seu cérebro vai estar muito afiado o suficiente para o que for preciso. Eu vou aproveitar até pegar Chegou. dicas para mim agora. Como é que eu posso dormir melhor? Como é que pode dormir melhor? Deixa eu E anotar aqui, aí, peraí que eu vou fazer agora a minha quem listinha aqui tiver já por pra... aí, pega o papel e caneta. Anota, Felipe. Não, eu tô Pelo fazendo amor de isso Deus. agora, pode falar. Ixi. Grande desafio dos nossos dias é a chamada higiene do sono. O que é a higiene do sono? É a gente cuidar. O sono ele precisa ser um ato meio que sagrado nosso. Não tem nada tão importante quanto o sono. Não adianta, não dá para você compensar, por exemplo, a falta que o sono faz, você não consegue repor com atividade física. A falta que o sono faz, você não consegue repor comendo bem. A falta que o sono faz, você não consegue repor com medicação, com meditação. Então, sono, a gente tem um sistema chamado de sistema linfático, faz toda a limpeza do cérebro. Ele só funciona em 80% à noite, quando a gente está dormindo. Primeiro ponto, e talvez o principal, o desconectar. A gente tem a vida profissional e a vida pessoal. Então, eu tenho que chegar do trabalho, a hora que seja, se é 6, se é 7, se é 8, desconectar da vida profissional. Eu agora
preciso me conectar a atividades de leves, atividades de baixa carga emocional. Então, como é que eu faço isso? Eu chego em casa, primeira coisa, eu tenho 2 celulares, o profissional fica de lado. Então, se eu for acessar, vai ser o pessoal, a partir de tal horário. A partir de tal horário, eu só vou ver o pessoal. Porque senão, mesmo que eu não responda, mas aquilo já vai ativar um aspecto meu. Eu tenho que me conectar a atividades de baixa, então vai fazer o jantar, vai lá conversar sobre aspectos pessoais, se vai assistir uma série. Aí na cabeça começa a vir os pensamentos sobre o trabalho, tanto o que passou quanto o que vai vir. Eu preciso reconhecer e me livrar deles. Amanhã eu vou trabalhar sobre isso. Nossa tendência é querer resolver. Não, eu vou fazer logo, vou logo adiantar algo. Aí lascou tudo. Então a primeira coisa é desconectar, né? Que é quando chega em casa à noite. A segunda coisa começa a ser 1 hora antes do sono. Então 1 hora antes do sono tem que ter a preparação para dormir. Não, tem que diminuir luz. Não, celular, esquece celular 1 hora antes de dormir. Não, isso aqui é veneno 1 hora antes de dormir. Não tem esse que... Tiago, aí tem paciente que fala a história do se sentir. Eu deito na cama, fico vendo o celular, mexendo, e quando dá 11 horas, eu estou com sono e eu durmo. Então, o fato da pessoa sentir que não atrapalha ela faz com que isso seja saudável? Não. Eu posso comer Big Mac todo dia e não sentir nenhum problema durante muito tempo. Isso não faz com que não seja saudável, só porque eu não estou sentindo nenhum problema. Então a gente tem estudo científico que mostra o que deve ser feito para que eu não precise ficar errando até surgir um problema. Pagar o pato, né? E eu pagar o negócio. Então, não adianta, né? Isso aqui não foi feito para a gente usar luz e ficar lá essa atividade. Então, mas eu tenho muita dificuldade. Então, televisão é bem menos mal, né? E livro é bem menos mal. Celular é fora de questão 1 hora antes de dormir. Padrão de sono, manter a horário que você vai dormir e o horário que você vai acordar. A gente tem um relógio biológico interno. Quanto mais eu mantenho isso, chamado ciclo circadiano, mais eu vou aumentar a performance do meu centro regulador do sono. Então eu tenho que manter aquilo todo dia. E final de semana, Tiago? Também. Um dos problemas maiores de sono é chamado síndrome do sono insuficiente. Pessoas que dormem pouco de segunda a sexta. Eu durmo 5 horas e fico bem. Mentira. Não. Quando é final de semana, dorme 9 horas. Está tendo a compensação que acontece do ponto de vista físico, mas não do ponto de vista neuroquímico. Não recupera. Então, no final de semana, no máximo, 1 hora mais ou a menos. Pode ter exceção, uma festa, outra, tudo bem, mas eu tenho que tentar manter horário de dormir, hora de acordar e tempo total de sono. Então, se fizer, tentar manter esses padrões, cuidar de 1 hora antes, sem celular, e trabalhar o desconectar em casa, cara, já é muita coisa. Perfeito. Vai ter o uso de estimulantes, né? Um asterisco aí agora, lembrei realmente é recomendado que não seja feito depois de 4 da tarde para a maior parte das pessoas. Da cafeína em si, pode ser Red Bull, pode ser café. 7h30 foi um copão. Não, Meu amigo, foi um copo gigante. Ele até me ofereceu, senão não vou tomar não, Felipe. Obrigado. Mas ele tá a partir das 6, ele falou pra mim. E quer ver, e pode ser às vezes um sintoma, o aumento do consumo de café mais do que a quantidade saudável, às vezes é porque a pessoa está dormindo mal. Então ela está precisando de mais café para aguentar o fim do dia. Então está dormindo pouco, só que aí mais cafeína a médio e longo prazo aumenta a ansiedade, mais ansiedade você continua dormindo mal. Então vai tendo esse ciclo aí. Ciclo vicioso. É muito difícil que uma pessoa ela precise menos do que 6 horas e meia de sono ou mais do que 9 horas. Muito difícil. Geralmente a média é em torno de 7 horas e meia. Um dormidor mais curto, 6 horas e meia, um dormidor mais longo, 8h30, estourando 9. Entendi. Deixa eu fazer uma mini consulta aqui agora, tá? Rapidão. Não, porque ele acabou de perceber que ele dorme menos da metade do que tu falou que era o mínimo, tá ligado? Entendi. Vamos lá. De 2019 até... eu vou chegar na pergunta. A pergunta vai ser basicamente... Se eu durante muito tempo eu dormir bem menos do que você está falando agora, se eu começar a ajustar a tendência que meu corpo ele comece... Porque, por exemplo,
Eu durante muito tempo dormi pouco e eu nunca senti as consequências disso. E aí depois começa a vir, né? Uma hora a conta chega. E eu tava até conversando com o Dani, que é minha namorada, e eu falei, cara, eu tô me sentindo que tá começando a vir as consequências de tudo aquilo. Porque sempre foi consciente, eu sempre soube que eu tava dormindo pouco, mas como não tava vindo, você vai seguindo o baile, né? E aí, quando eu comecei a sentir as consequências, eu já tentei fazer um ajuste pra mudar. Então hoje eu já durmo um pouquinho mais. Mas ainda abaixo do que tu falou, tá? Mas a pergunta é, se eu durante, por exemplo, 4, 5 anos eu dormi pouquíssimo. Quantas horas? 2019 até 2020 eu dormia 1 hora e meia. De 2020 a 2022 dormia 3. Pelo menos tá melhorando, né? E agora eu durmo 5. Olha, tá Olha, vendo isso? Ah, tá? Mas 5 vezes pronto, nesse mais. Baby contexto. steps, tá indo devagarzinho. Né? Falta só 1 hora e meia, calma, falta só 1 hora e meia. Nesse contexto, vamos supor, me consulto com você, você fala ali, vamos ajustar e tal, topa ajustar, a gente ajusta. Eu consigo ver uma melhora, ou esse peso que foi criado, porque realmente foi bem pouco, ele vai perdurar durante muito tempo, que dá pra reverter isso? No geral, sim, né? Porque isso precisaria avaliar se você não teve nenhuma consequência, digamos. Se você hoje não está tendo nenhum sintoma de ansiedade maior, se você não está tendo nenhuma consequência, o seu organismo conseguiu suportar isso. Aham. Né? Então, aí pela idade, e aí isso ajuda bastante. E também a predisposição genética de cada um. Porque, enfim, tem coisas que a gente vai trelando, mas a gente não sabe a predisposição genética da gente. Né? Quanto tempo que eu vou precisar comer comida ruim até ter um infarto? A gente não sabe. Né? Cada um tem um tempo diferente. Então, como você não teve nenhum ainda, pelo menos considerando que você não teve nenhuma consequência maior, tudo indica que você consegue reverter. É feito o cara que está comendo muito ruim há muito tempo, as taxas estão alteradas, mas ele não teve nenhum problema significativo. Então, Aham. ele consegue reverter a parte da mudança de comportamento. Entendi. Né? Perfeito, era só isso mesmo. Essa Eu aí, falo com você depois marcar a perfeito. consulta. Resumindo, Obrigado. vale a pena marcar consulta. Eu vou marcar, a gente vai Bicho, falar o como é cara que. precisou marcar um podcast pra poder se orientar, velho. Impressionante. Pois é. Ó, Quando a consequência vem, o cara. Mas ajuda muita ó, gente, É tenho igual aquele cara que certeza que... come besteira, não treina nada, vai pro médico, mas vai morrer amanhã. O a cara no outro mulher. dia, o Opa, cara tá indo na feira, vê só legume na exato. negócio. Eu sou esse tipo de Veja cara só, agora. Tiago, tu falou aí dos transtornos, obviamente, e aí falou sobre o Felipe aí também, e aí me veio, não, mas é sério, me veio uma dúvida real, assim, se existe uma incidência maior em determinado gênero, faixa etária, classe social também, desses transtornos que estão acontecendo hoje em maior evidência. ah, algum transtorno ou outro tem uma pequena diferença, mas assim, de forma geral, não, certo? Assim, acomete homens, mulheres, enfim, de diferentes faixas etárias, classes sociais. Classicamente, a mulher ela procura mais, historicamente, do que o homem, né, o tratamento. O homem geralmente ele demora mais e acaba indo quando está mais grave os quadros. Então, isso historicamente, isso é na prática também a gente percebe. Então, a mulher ela tem essa tendência, no geral, claro que existem exceções, mas a se cuidar mais. Então, ou ser influenciadora. Muitos homens chegam porque a namorada, porque a esposa, a mãe fez um papel ali mais firme nesse sentido. E até acredito que, se considerar os últimos anos, com acesso à informação, muitos homens têm já quebrado, porque isso vem de questões aí históricos culturais, né? Paradigmas e preconceitos, né? Que não faz sentido, associando transtorno mental a fraqueza ou algo nesse sentido. Né? Então a gente ainda tem muito isso na cultura. Né? E as pessoas estão entendendo hoje que é diferente. Né? Eu quero cuidar da minha cabeça, é tudo, não adianta, né? De nada, se a cabeça não estiver legal, você vai perder o que você conquistou, você vai deixar de conquistar. Então as pessoas estão focando nisso. Eu quero ir para o psiquiatra, psicólogo, para cuidar da minha mente, é o que vai me levar ao longo da vida e no final. Outra coisa que a gente fala muito, depressão, ansiedade, tudo isso é fator de risco para demência, para Alzheimer na vida, na terceira idade. Então, dormir pouco é neurotóxico. Você consegue fazer, mas você não está dando descanso para a máquina. É igual você desgastar, usar excessivamente o joelho, você vai ter uma chance maior de artrose no futuro. Isso compromete muito. Então, dormir bem, a ansiedade é para acontecer de forma esporádica. Raiva, estresse, explodir. Tem pessoas que acham que
explodir é normal, não é normal. Gritar com outra pessoa, isso no momento de raiva, uma coisa assim. Pode ser do ser humano, mas não é normal. Tá o tempo todo emburrada, ranzinza, reclamando, criticando das coisas. Cara, eu preciso me cuidar e tratar antes que isso gere algo mais grave. Perfeito. Tu falou um pouco, a gente falou um pouquinho antes sobre piloto automático, né? E aí tu falou que a gente precisa sair desse piloto automático. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Mindfulness, né? Que a gente sabe que você trabalha com ele, que é uma das formas que são utilizadas muito hoje para você ter um momento de atenção presente, um momento presente, né? Com a tua rotina de vida, com, enfim, com o seu dia a dia. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, quais são as formas do Mindfulness, mas também outras, se você praticar, que você acha importante para a gente fazer esse tipo de trabalho. Joia, são práticas, né? O Mindfulness vem desse termo da atenção plena, é a melhor tradução para cá, mas que é o exercício de estar presente no momento, né, sem estar fazendo alguma coisa. Fazendo não somente no sentido de fisicamente, mas às vezes psiquicamente, porque às vezes a gente está presente no lugar, mas a cabeça está em outro. Então é treinando essa minha capacidade de estar presente sem estar dentro das preocupações, com o que está por vir, ou avaliando o que eu falei. Então é simplesmente estar, que é quando a gente está de uma forma que não está gastando a nossa serotonina. Tudo que está se preocupando, a gente está. Então o Mindfulness ele vai treinar, né, esse recurso da atenção ao momento presente. Uma das formas que a gente usa para isso é a respiração. Então quando existe um programa, o Mindfulness ele é um programa que trouxe a meditação para o universo científico. Tirou o componente religioso ou espiritual, porque isso acabava que afastava algumas pessoas gostavam, mas nem todo mundo, e trouxe para o âmbito médico. Pôde-se então fazer estudos. Vamos aplicar esse programa de Mindfulness aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão e vamos comparar. Um grupo que fez prática de meditação, outro que fez tomou remédio. E aí a gente vai vendo que, por exemplo, para um transtorno de ansiedade, o Mindfulness pode ser tão eficaz quanto o uso do medicamento. Então, são programas que você tem que treinar todos os dias. A prática da respiração. Como é? A gente leva a atenção para a respiração e aí você pode fazer uma inspiração e aí vai acompanhando com a mente, sentindo o ar que vai passando pela boca, né? Sentindo a sensação de o pulmão expandindo, o ar entrando e saindo. Apenas observando o ar que vai entrando e saindo, sem fazer um julgamento se aquilo é bom, se é ruim, se a respiração está curta, está longa. A melhor forma, por exemplo, você respira 1, 2, solta 3, 4. O melhor é nem fazer isso. É simplesmente do seu ritmo. Interessante esse ar que vai entrando, mais geladinho, o pulmão que expande, o ar que sai. Daqui a pouco a mente vem pensando: eita, Tainá tá em casa, não sei o que, Maitê, será que tá dormindo? Aí eu reconheço esse pensamento e tudo bem com esse pensamento. Volto. Deixa eu explorar aqui um pouco só essa respiração, só essas sensações do momento presente. Aí daqui a pouco vem um pensamento: eita, faltou responder um paciente. Tudo bem que faltou responder um paciente, daqui a pouco eu vejo isso. Então isso vai me treinando no dia a dia, aí eu conseguir reconhecer as coisas e não estar alimentando aquilo, voltar e dizer, não, depois eu faço isso. Então é eu um pouco assumindo assim mais o controle da minha mente. Mas a forma de fazer isso não é querendo controlar, é querendo estar presente. Massa. Durante a pandemia, eu fiz muita meditação, né? Nós tiveram várias lives de Tadashi Kadomoto e diversos outros que ajudaram bastante. E aí eu trouxe isso pro meu dia a dia, porque eu faço liberação miofascial, e aí no final da liberação, normalmente, eu só gosto de fazer com quem eu vejo que é muito ansioso. Porque funciona muito, sabe? Tipo, se é uma pessoa que já tá mais calma e tudo mais, eu tipo, não tem necessidade. Eu vejo uma pessoa muito acelerada, eu faço essa prática de meditação no final da liberação, que você já tá relaxado. E aí eu consegui associar isso que eu vi tu falando. Eu lembrei, eu fiz um curso de hipnose.
e existe a voz hipnótica que é totalmente diferente, né? E aí isso ajuda muito a pessoa a se conectar consigo. Eu notei muito isso nas liberações, porque a gente muda um pouquinho a voz para uma coisa mais branda, Uhum. mais profunda, mais lenta, né? E eu noto que, pô, o cara que era ansioso já meditou, senão nunca meditei na vida. Ah, beleza, vamos meditar hoje? Bora. Aí o cara sai, bicho, caramba, que momento massa e tal. Isso é muito, muito massa, sabe? Essa tua prática de mindfulness, tu faz isso com todos os teus clientes ou tem algum cliente, algum perfil também específico que realmente não curto, Thiago, não quero, prefiro medicamento? Tem bastante, né? E assim, a melhor forma de passar assim, o mindfulness é através dos cursos, porque requer assim, você pode ter uma sensação inicial positiva, mas para muita gente acelerada, no começo, eu falo, é um treinamento da mente. Então, não necessariamente a experiência vai ser sempre tão relaxante. Às vezes acontece, mas para algumas pessoas mais inquietas ou muito aceleradas, tá ali parado gera um desconforto. E aí eu explico, cara, vai ser aqui como se fosse uma academia. Você cansa para correr, tá? Vamos tentar correr. No começo você não consegue correr, cansa, mas com o tempo você vai pegando ritmo, vai pegando jeito, e aquilo vai deixando de ser tão desconfortável para ser também mais prazeroso, para fazer sentido e você está satisfeito com a evolução. Então são cursos que eu faço de 8 semanas, que são 8 encontros, e atividades para fazer em casa. Então, em cada encontro, a gente tem novas propostas, novos aprendizados, e ele pratica em casa os demais. E nas consultas em si, aí eu vejo em cada momento uma prática que mais curta ou outra de alguns pacientes, mas tem gente que não é perfil, como tudo. Não adianta, né? Você querer pegar um cara que é muito ansioso, que não diz que não gosta, e não, vamos primeiro desensibilizar, em outro momento ele vai fazer meditação. Ou usar meditação, porque eu fiz aqui com a respiração, mas a gente podia fazer com açaí, podia fazer com a pizza, uma prática de meditação com a pizza. O que é isso? É eu comer de uma forma diferente do que eu como no dia a dia. É eu comer com mais atenção plena. Ao invés de eu comer aqui, comendo e conversando, e a cabeça longe no celular, é eu parando e dando uma mordida, experimentando. Interessante esse sabor. Como se pela primeira vez na vida eu estivesse comendo uma fatia de pizza. Como se eu nem soubesse o que é isso. Interessante isso. E aí a gente vai explorando aquilo, exercendo essa habilidade da mente de não julgamento, não comparação, não, apenas sentindo o momento presente. Né? Então é muito legal quando você tem essas práticas também assim, porque pessoas que têm mais são mais agitadas, às vezes a respiração, né, gera um pouco, então o curso traz isso também, práticas do dia a dia. E que a gente vai levar para tudo, o cara vai lavar uma louça, vamos tentar treinar a lavar a louça de forma mais presente. A Aham. cabeça ao invés de estar longe, está aqui. Mas aí, por exemplo, o Júlio até falou, eu fiz muito na pandemia, em lives. Hoje, se você abrir, por exemplo, o Spotify, né? Primeira coisa, se você abrir o Spotify, primeiro, veja o Trainecast, mas depois vê o Trainecast, aí você vai colocar lá no procurar Mindfulness. E aí vai aparecer um monte de opção de, de guiado, né? Faça comigo, acompanhe. Você acha que é melhor uma pessoa ela fazer próximo a alguém, ou se a pessoa colocar o fone de ouvido e fizer, seria a pessoa consegue, por esse tipo de acompanhamento, já fazer um trabalho bacana. Seria um tipo de prática onde só fazê-la já é o ideal, ou eu preciso ter alguém me guiando para fazer o trabalho? A pessoa que não tem nenhuma experiência, assim, depende um pouco assim, do perfil da pessoa. Tem gente que consegue, sei lá, aprender curso de inglês e idioma com um aplicativo, um Duolingo. Tem gente que Aham. consegue ter a disciplina e manter-se ali e tal e fazer. Então você tem aplicativo como Lojong, Headspace, que eu acho que são muito legais. Conseguem trazer didática com técnica legal. Então é uma alternativa. Tem pessoas que não funcionam bem com o virtual, com o online, então às vezes se frustra. Eu comecei fazendo, ao invés de ter essa experiência que ele teve positiva, mas eu vi aquilo ali, no celular, já entrei no Instagram e já foi-se embora. Hum. Né? Então, para essas pessoas, vamos fazer um curso presencial de 8 semanas. Falo, todo mundo precisa ter uma habilidade de, né? Assim como uma habilidade esportiva, todo mundo tem que conseguir, em tese, correr, vai lá, 1 quilômetro.
A gente tem um corpo capaz de, todos nós, podemos correr 1 quilômetro. Se você não está correndo para 1 quilômetro, tem um problema com o seu corpo. Não estou falando em ritmo acelerado, estou falando em ritmo médio. Né? Se a gente não está conseguindo parar a mente e, durante o momento, conseguir estar presente, calmo, a gente está com um problema. A gente precisa cuidar disso. Então, a meditação é uma forma de cuidar e depois desenvolver, porque depois que você corre 1 quilômetro, você quer correr 2, você começa a entender o benefício, começa a correr 3, ou correr mais rápido. E a nossa mente ela é infinita. Depois que você começa a pegar gosto e ver o potencial, é na viagem que você vai fazendo, não no CrossFit. Quando você começa a fazer um exercício, quer fazer outro e quer fazer o desafio, o Balance Up não chegou ainda, mas um dia vai chegar. Depois desse short aí. Com esse short agora. E a mente humana, então, é fantástica, cara. Quando você vai fazendo esse trabalho, vai vendo benefício, relacionamento fica melhor. Então, eu fiz Mindfulness depois que eu já era psiquiatra, né? Que eu já sou psiquiatra há 12 anos. Mas já tinha feito, enfim, especialização, psicoterapia, meio mundo de coisa. Terapia, tinha feito muitos anos. Então, foi algo que agregou muito na minha vida. Eu vi o potencial, eu me tornei, tipo assim, uma pessoa melhor, marido, tal, pai. Então, você realmente evolui muito, Agora, muito uma legal. situação hipotética. Se por acaso eu fosse torcedor do Santa Cruz, né? Eu perdesse um jogo pro Petrolina, né, nos pênaltis. A meditação iria me ajudar? É uma dúvida assim de um amigo meu, assim, real. Ajuda. Valeu, Lucas. Ajuda porque a meditação Fique nos em paz, tá? permite, né, viver o hoje. É só o hoje. Mas seria possível ele mudar de time com a meditação? Não, né? Não, aí Ah, precisa ser um porra. trabalho Aí é mais foda. profundo. Foi mal, Aí a Lucas, eu gente tentei. precisa. É só o Papa mesmo pra resolver esse negócio. Agora voltando pra É outro seriedade. âmbito. A gente, acho que foi num episódio com o Juan que a gente falou sobre a seleção brasileira. Foi de Juan? Foi em qual? O que falou sobre De seleção brasileira? Neymar e tal. Foi com o Né? Juan, foi com o Juan. Que aí a gente teve essa informação, não sei se foi real, fake news pode ser também, não sei. Né? Que durante a Copa do Mundo, o Tite ele meio que liberou a psicologia, tá ligado? Tipo assim, não rolou psicologia para os jogadores na Copa do Mundo. E essa minha pergunta é, tipo, existe trabalho psiquiátrico, obviamente, para atletas no geral, né? Hoje você tem algum trabalho nesse sentido, se é algo difundido, porque realmente eu não vejo muito. No máximo, psicologia esportiva. Psiquiatria, eu não sei. Não, existe. Não, assim como diz a psicologia assim, esportiva, ela acaba englobando isso. Não vai ter a psiquiatria esportiva, mas acaba que entra no âmbito dos pacientes de alta performance. Então, você tem pessoas que vivem alta performance nas suas vidas que têm uma dinâmica diferente, né? E que aí você precisa ter um trabalho diferente em relação a isso. Na, a questão lá da seleção brasileira é um dos casos que existe um déficit na construção daquilo, claramente, a ignorância. Você hoje trazer isso é ignorância científica, a não ser que você considere outro prisma que não seja o prisma científico, da ciência. Mas se você considerar da ciência, e não acredito que faça parte da seleção, porque eles têm fisiologistas, ortopedistas, médicos, então existe toda uma equipe de ciência de saúde. Então, não ter uma equipe de, um time de psicologia ali, que já conhece, porque falaram disso, que não pode pegar um psicólogo e jogar lá. Claro que não pode. Mas será que eles chamam um ortopedista de última hora e bota lá? É uma construção que tem com o Exato. pessoal, um trabalho que é feito prévio. Não, o psicólogo não vai fazer mágica. Não é um encontro, né? Isso, exatamente. Não é um encontro que vai agora com um cara de alta performance resolver. Tem que ser assim como tudo. Fisioterapeuta, preparador físico é uma construção. Tem que ter uma construção com o cara. Né? Porque a forma de cada um funcionar pode ser mais assertiva, né? Então, eu lido com, tem alguns pacientes que são atletas, né? E profissionais, né? E a gente percebe que a carga que ele lida na vida é diferente da pressão, da cobrança, dessa perspectiva do tempo do atleta, porque tem uma jornada de profissional com a previsão mais curta e depois como é que vai ser. Então, são outros medos, o medo da lesão. Então, a gente precisa ir monitorando esses pontos. E aí, normalmente, esse tratamento da psiquiatria com atletas de performance, que eu me lembrei agora de Línia, no episódio que a gente conversou com ela, né? Que ela
ela disse que era uma pessoa ansiosa, fazia tratamento, fazia terapia até com Ju para ter um pouco menos de ansiedade antes das provas e tudo mais. E aí o atleta existe muito essa questão da performance e do doping, né? Então, naturalmente a psiquiatria ela trabalha de uma forma não medicamentosa, então, mindfulness ou só, não sei, de que forma ela trabalharia sem ser com medicamentos. Não sei se isso também interferiria no doping. É, ajuda assim, porque considera a parte do diagnóstico, ajuda a pessoa a guiar assim, o que que ela precisa fazer, focar, e qualquer que seja a intervenção, medicação ou não, a gente precisa reavaliar para que ela deixe de ter, né, um diagnóstico. Ter alguns sintomas de ansiedade, todos nós podemos ter. Na hora que eu tenho uma quantidade de sintoma que já caracteriza um transtorno, aquilo está em outra intensidade. E aí a gente vai conversando, entendendo o perfil de cada um, como é que a gente pode tratar, se a medicação, em alguns casos a medicação pode entrar Ah, no paciente, mesmo sendo paciente de alta performance. Então, paciente jogador de futebol, tem paciente fisiculturista, então na medicação ela consegue entrar, né, em alguns casos, e aí a gente tem que montar como fazer isso acontecer. Mas é totalmente possível, né? E aliás é recomendado, porque os caras usam o cérebro também em, em alta demanda. Tomar decisão, né? Passa a tomar decisão, tem que estar afiado, o sono tem que estar legal, então tem opções, tem alguns tratamentos também, medicações naturais que podem Perfeito. funcionar muito bem. Ô, Tiagão, e eu acho que uma forma incrível da gente pensar e até fechar o episódio de hoje é para você, se a gente fosse definir agora. eu tenho algumas dúvidas ainda, Ah, viu? tem? Então Calma, não fecha pergunta. não. Eu Ah, queria, tu quer fechar? não, eu queria fechar com Pô, essas pensei, três coisas. o cara queria fechar já a Então parada solta aqui, aí, mano, as pô. perguntas. Que é isso, Eu fiz velho? minha consulta, eu tô... Ah, tá. Não, assim, é porque assim, aconteceu comigo, sim, relativamente recente, né? Uma grande amiga minha, ela teve um quadro de depressão assim severo, né? E eu acho que naturalmente, obviamente ela precisou ir para psiquiatra, psicólogo e tudo mais, mas o papel da rede em volta, isso é uma dúvida real, né? O que a gente, que é amigo, que é família, que é não sei o quê, como a gente pode lidar com essa situação de um próximo, de uma pessoa próxima, né? Não sei se o psiquiatra também conversa com as pessoas em volta e tudo mais para instruir, porque isso é uma dúvida real, tipo assim, mano, eu não sei o que fazer. Quer dizer, meu irmão, fique bem, eu tô aqui e é isso, ponto. Você tem que resolver seus BO, mas aí como é que eu posso ajudar, sabe? Entendi. Conversa sim, a gente precisa ah, sempre, né? Ou quase sempre, né? Se o quadro, se a pessoa está muito bem, muito estável, eu posso seguir só com você. Mas, no geral, eu vou falar, cara, queria conversar em algum momento com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua mãe, porque tem alguns aspectos de quem está do lado, do ponto de vista do comportamento, que percebe de uma forma diferente. E aí a pessoa, no geral, aceita. Eu tenho que explicar a ela que o propósito aqui é trazer informação para ajudá-la. E aí eu chamo alguém da família para trazer a perspectiva. O que é que vocês observam sobre fulano, fulana? E aí vai, parará, e aquilo agrega. E aí depois eu vou dar essa orientação de como é que mais pode ajudar. Porque às vezes a forma de ajudar acaba sendo uma forma de cobrança, de crítica. Então a pessoa tem TDAH e o pessoal só faz cobrar porque a nota tá ruim e acaba dizendo não é possível que você não consegue, eu pago escola para esse menino, pago professor, pago tudo e não tem jeito, é preguiça. E isso tudo vai, né, desmoronando. Então a gente vai reajustando isso, ou uma pessoa que está passando por um relacionamento, né, mas às vezes acaba tendo muitos amigos que querem ajudar. Então vamos tentar eleger ali quem são duas ou três pessoas que vão estar mais próximas a ela. Porque senão fica muita gente dando opinião, muita gente falando e a pessoa fica. Então, se já tiver essas duas pessoas ou três próximas, aí dá, o resto da turma dá uma segurada. Ó, a gente já sabe que tem uma rede ali de suporte legal. Cara, se estiver precisando de alguma coisa, de repente eu já sei que ó, a Felipe ali é mais próximo, tá dando esse suporte. Cara, se precisar de alguma coisa, Felipe também, se precisar contar com a minha ajuda, conta comigo. Se eu sou a pessoa mais próxima, aí eu vejo se tem alguma familiar que está indo no médico junto, se não tá. Cara, você queria que um dia eu fosse? Quem estiver muito próximo para isso. Mas, no geral, muito mais se colocar à disposição do que querer fazer algo pela pessoa. No geral, é um processo que a pessoa vai precisar passar, realmente. Então, eu coloco à minha disposição, cara, que precisar, conte comigo.
para que ela fale no tempo dela. Até isso de pedir ajuda é algo que ela vai precisar trabalhar. E é muito bom que ela saiba que pode contar com você, né? Massa. E tu falou anteriormente, aí já é um outro ponto, né, que me levantou essa dúvida, que hoje tu tem um consultório, certo? E tu falou que teu objetivo, já tá saindo do papel aí, que é fazer a clínica psiquiátrica, né? É isso. Qual a grande diferença dos dois? Tá. Hoje eu tenho um consultório que ele é multidisciplinar, então eu tenho lá uma equipe de 7 psicólogos que a gente trabalha junto. Eu como psiquiatra, 7 psicólogos e uma nutricionista e o centro de mindfulness, né, agregado. Então é psiquiatria, psicologia, nutrição e mindfulness. E essa nutrição é uma nutrição comportamental, então trabalha muitos aspectos do comportamento alimentar, então tem essa integração, mas tudo é feito em atendimento ambulatorial, consultório no empresarial Rio Mar, sai da sua casa, você vai lá atendido, pá, e aí de repente volta depois de tanto tempo. Agora em maio a gente está iniciando uma clínica de psiquiatria chamada Serênia, que é uma clínica que remete à serenidade, que é uma clínica com a proposta de internamento, em quadros em que a pessoa precisa realmente pausar um pouco, se afastar daquele ambiente, para ter um ambiente, momento ali de tratamento mais profundo, se afastar de alguns ambientes estressores. Às vezes você está com trabalho, relacionamento conturbado, tudo, e a coisa, ou uma gravidade maior, uma depressão mais grave, e você precisa sair dali um pouquinho, então, para poder ter um tempo ali de tratamento, recuperação, e que a gente não pode ter esse preconceito, porque isso também acontece em toda a área da medicina. Às vezes você tem que tratar um problema que você precisa internar. Na psiquiatria também acontece isso. Então, é trazer uma clínica com uma proposta diferente do que se tem de clínica hoje. Né? É uma clínica, um aspecto de natureza, chama Serênia, psiquiatria e natureza. Então, você vai estar praticando lá atividades físicas, tem uma horta muito bacana, um galinheiro para você trabalhar, uma horta para colher aquela comida, vai estar lá, prática de meditação. Então, algo que você não vai estar lá, um tratamento passivo, parado, só lá, não sei o quê. Vai ter cursos de desenvolvimento pessoal, então, assim, emocional, então você vai ter curso de inteligência emocional, curso de mindfulness, para que aquele tempo de tratamento seja um tempo de fortalecimento. Se você vai passar um mês internado, que seja, não, você vai sair de lá mais fortalecido, não só tratado com a medicação correta, claro, isso é importante, mas você vai sair de lá com aprendizado, sabendo fazer uma salada, sabendo como que planta em casa, você pode fazer um manjericãozinho e fazer em casa, né? Como você vai fazer a meditação em casa, então, né? E tendo feito lá, são módulos, não tem um módulo de inteligência emocional, módulo de mindfulness, módulo de controle de raiva e impulso, módulo de manejo da ansiedade, um programa. Então a ideia é essa, é trazer algo que é necessário, né, internamento na psiquiatria é preciso, como todas as áreas da medicina, você precisa internar. Dermatologia tem problema dermatológico, precisa de internamento, quanto mais, então tudo precisa. Mas a gente tem que dar um internamento, uma clínica que faça sentido. Então, No caso, se a gente, uma pessoa que não necessite teoricamente de internamento e queira fazer, por exemplo, um curso de mindfulness, a clínica também vai estar aberta para isso ou não? Só para quem for interno? não, nesse começo é quem for estar a tempo integral. Depois a gente vai abrir para esses Ah, programas, mas certo. nesse começo vai ser realmente para quem vai estar lá a tempo integral. Mas às Ah, vezes o cara entendi. está passando um período desse internamento que a gente quer voluntário, que a pessoa vê, cara, eu estou passando um momento de estresse, de não tá pesado, relacionamento em casa o clima não tá legal, cara, estou precisando sair. Mas ao invés de você viajar simplesmente, sei lá, para uma praia, que você vai ficar lá, beleza, vai descansar fisicamente, mas a cabeça vai estar com os problemas, né? Cara, vai para um ambiente em que você vai estar também ali afastado, com a qualidade de repouso e que você vai estar tratando mesmo as questões. Ah, Né? massa. Então, a gente quer ter isso. Às vezes você passa lá 2 semanas, uma semana para voltar restaurado. Então, a ideia é mais ou menos essa, é tirar a ideia de clínica psiquiátrica como algo negativo, né? Eu acho muito bacana porque isso é uma coisa que me remete até desde o começo do episódio, que eu vejo muito a gente trabalhando hoje, pronto, nós somos treinadores, e eu vejo muita gente sendo contratado, tanto a mim quanto o Júlio, para correr atrás da consequência dos outros, das ações dos outros, né? Então, comer durante muito tempo de forma errada, então agora a gente vai correr atrás para fazer essa reversão.
E no nosso caso normal, né? A gente sempre. O nosso trabalho, na verdade, ele visa em torno de você melhorar isso. Mas eu vi a medicina muito assim, sempre tratando a consequência. Uma coisa que me remeteu desde o começo do episódio é justamente a tua preocupação e trabalhar de forma preventiva. Então, tudo bem, a clínica inicialmente é pensada em quem está precisando disso. Mas a ideia realmente é desopilar para você conseguir prevenir até outras coisas. Porque uma pessoa, por exemplo, que passa 2 semanas nesse tipo de experiência, ela volta, às vezes fortalecida, como você falou, para outros tipos de problema, né? Talvez ela trata aquilo que ela tá querendo de fato tratar e ela já vem fortalecida para se viesse outro problema bater na porta dela, não, aqui já tô. Isso, ela às vezes tá lá com um burnout, que é uma síndrome do esgotamento emocional muito ligada ao trabalho, então ela tá com um quadro de burnout e ela interna na clínica e passa lá 15 dias e com isso ela evitou de entrar no quadro depressivo, entende? Então, assim, a gente fala da prevenção, tem primária, que você evita o primeiro adoecimento, e a prevenção secundária, que você evita o agravamento daquilo, né? Então, você evita que aquilo se agrave, que gere um outro problema. Então, a psiquiatria positiva trabalha muito isso, entendeu? Criar aqui saúde para me afastar do risco de doença. Massa. Perfeito. Tem mais algum? Acabou a minha pergunta. Ah, só dúvida, galera. Acabou. Show. Eu acho que uma forma da gente. Se você acompanhou o episódio daqui, você provavelmente já se ligou no que eu vou perguntar agora pra ele. Mas, até pra gente deixar uma forma objetiva, pra você, Thiago, quais são os 3 pilares, sempre tem as 3 coisas, né? Os 3 pilares de uma mente saudável. Os 3 pilares de uma mente saudável. O que o Globo Ah, Repórter essa responderia. você não esperava, essa você não esperava. É. Não, O Globo Repórter responde isso toda sexta-feira. não. Atividade física. Mas vamos lá. Primeiro, que eu colocaria como um pilar importante seria o da regulação emocional. É uma pessoa que consegue perceber as suas emoções e consegue manejá-las. Ela não é levada pelas emoções, ela não, enfim, age na maior parte do tempo no impulso, não é uma pessoa reativa, que é de um lado, nem é passiva, ela é ativa. Acontecem as situações, ela processa, entende o que está acontecendo e dá a resposta. Não é reativo nem ativo. Então, primeiro, é uma boa regulação emocional. Segundo ponto, na pessoa que consegue ter uma vida funcional, saudável. O que é uma vida funcional saudável? É aquilo que o meu funcionamento, o que eu faço, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. É o quanto que eu uso do celular, é as minhas interações pessoais, é de quem eu me aproximo, quais são as minhas trocas. São saudáveis? É como eu falei do meu trabalho. Porque não vai adiantar no mundo curso nenhum que você vai fazer se sua vida funcional, suas amizades são tóxicas, seu relacionamento é tóxico, você não larga o celular. Então a vida funcional precisa ser saudável. Existe essa regulação emocional como um aspecto muito positivo e deixa eu pensar um outro aspecto positivo nesse sentido, que seria aí um mindset, né? Não gosto nem de usar essa palavra, mas se tornou também meio pejorativa, mas é de autocuidado. Para isso precisa ter humildade de dizer sempre, cara, eu preciso melhorar. A gente está hoje com muita gente assim, o conhecimento ele trouxe muito isso, uma certa arrogância, assim, a palavra não é arrogância, mas é como se fosse, né? E faz com que a pessoa se fica presa, ela se limita porque ela acha que está bem. Então, uma mente saudável é aquela pessoa que se abre para estar sempre sendo espírito de aprendiz, de querer se cuidar melhor. Então, eu acho que esse espírito de cuidado, de aprendizado, de iniciante, a gente não mais fala mente de principiante. É aquilo que me sempre dispõe a dizer, cara, eu quero cuidar melhor de mim mesmo. Tem algo mais a ser feito. Então, quando você controla as emoções, controla a sua vida funcional e mantém essa mente de principiante, eu acho que você tem um panorama aí muito Perfeito. É saudável. aquilo, né? Só sei que nada sei. Pois é. É o Mais ou início menos. de tudo. Show de bola. É isso, galera. Perfeito. Acabou a consulta aqui de Felipe, né?
Eu vou marcar Espero ainda. que tenha ajudado uma turma boa aí. Com certeza. Tiagão, obrigado pelo seu tempo, tá, cara? Foi Um sensacional a prazer, enorme. conversa. Obrigado pelo convite, obrigado pelos mimos, fantástico, adorei A tudo. caneca é sua também, viu? A caneca é A sua caneca também. É. Vou terminar de tomar um açaí. Amanhã vai treinar com um shot, com óculos e tomando água na caneca. Boa, 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 boa. E é isso. Boa. Galera, pra você que tá aqui até agora com a gente, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Espero que tenha contribuído muito na tua vida. Vejo vocês na próxima terça-feira. Valeu. Oh, peraí, calma. Se inscreve, compartilha, comenta, bota pra todo mundo também acompanhar o Training Cash. E agora sim, tá? Muito obrigado. Vejo vocês próxima terça-feira. Valeu.